Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu venho trazer essa palestra, a cura do feminino para cada uma de nós nesses dias de hoje, né? E também nós vamos falar sobre a ferida da menina que nós carregamos e muitas vezes nós mantemos elas escondida da nossa história. Então, para quem não me conhece, meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta emocional e eu cuido justamente dessa parte, das feridas emocionais que nós carregamos, dos traumas do passado, os bloqueios e os medos que nós também carregamos, e também trago para vocês que é possível sim ter a cura quando nós descobrimos a raiz dos nossos problemas. Bom? E hoje eu quero trazer também para vocês, para que vocês se tornem uma mulher forte, se torne uma mulher protagonista da sua história, né? Não precisar mais ficar carregando aqueles padrões das épocas passadas dos nossos pais, avós, tataravós, nem as crenças e os medos que também eles carregavam e as proibições que foram sufocando tudo aquilo que nós somos, né? O talento que nós temos desta mulher hoje na fase adulta, para vivermos uma experiência nova, né? Só que existe uma menina dentro de nós que grita por socorro. Ela pede para nós: olha, socorro, eu estou sofrendo, eu estou ainda com dor e preciso da ajuda da mulher que hoje vive nos tempos modernos, né? Então nós vivemos toda essa experiência. Tá? Então sejam bem-vindas para esse encontro, pelo qual nós vamos falar sobre essa cura do feminino, né? E eu quero viver essa experiência com vocês, de maneira que vocês possam sair daqui umas mulheres mais fortes, protagonistas da sua história, né? E que nós possamos viver esse algo novo, certo? Então vamos começar. Primeiramente nós vamos falando sobre os traumas que nós trazemos da nossa infância e que foram colocados sobre nós através dos nossos pais, né? As primeiras pessoas que tiveram contato conosco, que nos instruíram, nos ensinaram, trouxeram para nós tudo aquilo que são a nossa história, né? Nós estamos aqui porque tivemos um pai, porque tivemos uma mãe, tivemos ali uma história que foi formada dentro daquela família, dentro daquele lar, né? E ao mesmo tempo, dentro desta convivência, nós também trouxemos aquelas características que foram apontadas para nós, né? Então, nos julgaram, nos apontaram, mostraram os nossos erros, foram sarcásticos com nós, ou então duros para educar, né? Quem que não tinha aqui um pai ou uma mãe que só olhar, todo mundo já ficava quieto, né? Ninguém abria a boca, porque nós tínhamos aquele padrão de que o filho tem que ficar calado enquanto o pai fala, né? O filho não pode se intrometer no meio da conversa, daquela convivência, né? Então nós vivemos essa experiência da dureza da educação para que nós pudéssemos traçar o nosso caráter, a nossa perfil nos dias de hoje, né? Então nós tínhamos medo, né? Quando o pai olhava para nós, a gente ia ficar quietinho e se falasse alguma coisa demais já sabia, tá, apanhar. Né? Mas qual era a função dos nossos pais, principalmente os pais de maneira geral? Ele tinha a diferença de educar as meninas e os meninos. As meninas eram educadas com todo um carinho, toda uma proteção, porque essa mulher, ela iria ser formada com toda uma formosura, levando para a sua geração novamente a continuidade do amor, da paciência. Então ela aprendia junto com a mãe todos os talentos e a feminilidade de ser mulher, né? Então o pai tinha aquela proteção sobre as meninas. Já os meninos não, os meninos eram feitos para proteger, para enfrentar. Então era dado muitos desafios para eles, né? Como também algumas crenças que diziam: homem não chora, homem tem que ser dono da casa, provedor, né? E a mulher era taxada, mulher tem que respeitar o homem, mulher tem que ficar calada, mulher, né? Então tinha esses padrões de educação que era dado tanto para os homens como para as meninas, né? Então a mãe educava os meninos para a proteção, de maneira com que ele viesse cuidar da casa, né? Cuidar da família, cuidar dos irmãos, né? Se ele fosse o irmão mais velho, ele tinha aquela posição de carregar o peso da família, né? Se ele fosse já o mais novo, ele tinha outras obrigações dentro da casa, né? Então o que a mãe fazia? A mãe ensinava os filhos
como falar, como sentar à mesa, como se posicionar, como se vestir, né? É a mãe que dava ali toda a educação para o filho para que ele não pudesse passar vergonha, ou então que o pai não passasse vergonha quando levasse aquele filho para um outro ambiente, para um outro lugar, né? Então era dessa maneira passada a educação, a informação, para que o filho então pudesse crescer sendo aquela pessoa que todo mundo olhava e falava: nossa, a sua mãe te educou bem, nossa, o seu pai te educou bem, né? Porque iria refletir no filho aquilo que ele recebeu de seus pais, né? Também era ensinado para eles a educação, né? A mãe tinha esse papel de ensinar o filho: muito obrigado, por favor, né? Ter a gentileza, por obséquio, né? Tinha na fala aquele muito obrigado, eu sou agradecido. Então a maneira de conversar, a maneira de falar, eram as mães que traziam para os filhos. Então se ela fosse uma mãe rinchosa, briguenta, né, faladeira, ela não teria como trazer este padrão de conversa, de diálogo, porque ensinaria os filhos a também serem dessa forma, né? Então as mães eram aquela que educava, que ensinava, dava toda a base para que o filho pudesse conviver e ser uma boa pessoa, né, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que ele estivesse. Então essa era a forma, era o padrão que tinha, né? Só que chegaram as meninas rebeldes, as meninas que queriam seu espaço e não queriam viver dentro daquele padrão, né? Eu chamo isso de as meninas coléricas, né? Elas veio para mudar a história do mundo, sair do padrão do quietinho, do mesmice, para um outro padrão de dizer: eu quero desafio, eu quero viver esse algo novo. Só que as rebeldes, né, as coléricas, se elas não tiverem dentro de si o temor de Deus, elas põem fogo no mundo. Porque é da natureza delas não serem aprisionadas, né? É como uma gordura. A gente vai prendendo, prende a gordura aqui, daqui a pouco ela sobe, ela aparece, né? Então, prender uma menina rebelde, uma filha rebelde, é como deixar ela mais exposta, mais visível ainda em tudo aquilo que é a característica dela, né? Então, o que acontecia, né? Os filhos, eles começam a criar entre eles, né? Ali a infância, se a mãe tem mais de um filho, ela começa a criar entre os filhos aquela padrão de grupinho, né? Vou dizer assim, né? Aquele bandinho contra o papai e a mamãe, né? E aí o que acontece? Se é a filha mais velha, ela vai olhar sempre para o mais novo com sinal de proteção, mas ao mesmo tempo ela vai lutar para que esse menino seja diferente. Agora, se for o contrário, se for o filho mais velho, então ele vai levar essa irmã, né, a proteger ela ou a querer dizer para ela: você tem que seguir a regra que está todo mundo seguindo aqui, né? Então, as meninas e os meninos começam a crescer ali formando parceria, né? E ao mesmo tempo eles podem brigar um com o outro. Por quê? Por causa do padrão, né? Então, quando às vezes pode esperar do menino de dizer assim: não tinha jeito, você tinha que ser desse jeito, né? Você tinha que nascer dessa forma, você tinha que criar briga aqui dentro de casa, desarmonia dentro de casa, né? Porque aquela menina não consegue seguir o padrão da educação, né? Mas também, quando criança, nós começamos a carregar algumas marcas desse passado, do traumas, né? Que são colocadas em cima de nós, as mulheres, né? Então, o pai dizia assim: menina rebelde, né? Cala a boca, você fala demais. Ou então, língua de trapo, não sabe parar, não sabe ficar quieta, né? Menina sem educação, que não sabe obedecer. Menina teimosa, ninguém gosta de menina teimosa, né? Por isso que você não vai pra frente, você vai ficar sozinha, né? Ninguém gosta de uma menina feia assim. E aí nós começamos então a carregar alguns traumas que foram colocados em nós, porque nos tornamos diferente dos padrões que nos foram colocados, né? Então o que fazer? Porque a gente não vai cair dentro de um padrão de obediência dentro daquela forma. E ao mesmo tempo, os pais não tinham, vamos dizer assim, uma fórmula como cuidar desse filho, né? Não tinha lá uma receita falando assim: ó, com esse filho aqui você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa maneira.
né? Hoje nós temos várias informações chegando até nós. Naquela época nós não tínhamos, né? Era simplesmente dizer assim, é assim e pronto, acabou. Era a forma como os nossos pais foram criados e foi passando assim as outras gerações. Então o que os pais faziam? Aplicavam castigo, né? Aplicava a surra para apanhar, né? Muitas vezes nos colocava trancados dentro do armário, então dentro do banheiro, ou dentro de um quarto escuro, para falar assim, vamos ver se agora você obedece, vamos ver se agora você aprende, né? Sempre querendo dominar aquela situação, principalmente os pais, que para muitos pais aquilo era um sinal de vergonha, né? A rebeldia. E quando não tinha mais como resolver este problema, o que acontecia? Este pai, ele mandava a menina para outro lugar, mandava ela para fora de casa, ou levava ela para algum outro parente para tentar resolver aquele problema, né? E aí o que acontece? Essa menina cresce dentro de crenças limitantes, né? Onde aponta o futuro dela como um lugar de frustração, um lugar de medo, um lugar de decepção, né? Onde o pai culpa essa menina por aqueles erros que ela cometeu e ela não entende o que está acontecendo na vida dela. Ela está aprendendo e naquela aprendizagem ela está aprendendo que o que ela faz é tudo errado, né? Nós ouvimos também os pais com a frustração dele jogando em cima de nós. Então ele fala assim, onde eu errei com essa menina, né? Aonde que eu fiz de errado para ela ser desse jeito, né? Como também nós ouvimos os nossos pais dizendo assim, ninguém vai te amar assim, não vai ter sucesso na vida, ruim assim não vai morrer pobre, né? Eu sei, eu e seu pai não vai te apoiar, né? A mãe dizendo ali em parceria com o pai, eu e seu pai não vamos te apoiar. Sua infeliz rebelde, nunca vai ser ninguém na vida, né? Apresentando o quê? Uma derrota sobre a nossa vida como uma mulher adulta. Então, na infância, nós já carregamos todas essas palavras negativas, né? Eu desisto de você porque você não tem jeito, né? Nós ouvimos isso e muitas outras coisas e que a nossa lembrança, quando nós paramos para recordar do nosso passado, da nossa infância, nós lembramos das coisas boas, mas lembramos também das coisas ruins, aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes, quando nós recordamos essas lembranças, né, parece que a nossa mente traz de maneira assim tão cognitiva que parece que é o momento presente. Não existe passado, é o agora. Parece que a cena está acontecendo ali, aquele momento está sendo vivido novamente, como se fosse um momento real. É como se você hoje, na forma adulta, olhasse para aquela criança e ouvisse todas aquelas palavras que o seu pai e a sua mãe disse para você. Assim funciona a nossa mente, né? Nós carregamos toda uma emoção do nosso passado, da nossa história, quando nós não entendemos que aquela palavra, aquela situação aconteceu lá no passado, né? Então, as limitações, o desejo de liberdade, a inveja dos irmãos, tudo parece reavivar de novo essa chama toda vez que nós relembramos aquela situação. É como se fosse o momento presente. E como meninas, nós vemos crescer os nossos irmãos com toda a liberdade que ele tem, com tudo caminho livre, podendo crescer, nós começamos o quê? A ter inveja dos meninos, dos nossos irmãos, né? E aí nós começamos o quê? Os meninos podem fazer tudo e eu não posso. Os homens podem fazer tudo e eu não posso. Por quê? Nós fomos criadas trancafiadas, proibidas de tudo. E os meninos podem ter uma relação qualquer e em qualquer momento, né? Então isso vai criando uma rivalidade entre os meninos, os irmãos, e entre as meninas, as irmãs. Algumas não se importam, outras tornam isso como um sinal de desafio para uma liberdade, para uma vida nova. E assim que cresce, então, esse idealismo, né, de por que os homens podem ou não posso? Por que os homens fazem ou não faço? Né? Tudo isso tem lá uma raiz que veio lá de nossa infância, né? Aí muitas vezes também nós ouvimos até dos nossos irmãos, você é ruim assim mesmo, você nunca vai mudar, você não presta, bem que o papai ou bem que a mamãe disse, né? Você devia nem ter nascido, tudo que você toca você faz errado, né? Então ali traçam mais um carimbo de erro, de trauma para a nossa vida, né? Então nós somos como mulher, vamos crescendo assim. E aí nós começamos a achar assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim,
eu cresci assim e vou morrer assim. Nós não queremos achar uma mudança porque achamos que não tem cura, né? E aqui nós percebemos que nós, como mulheres, por não acreditar na cura, achamos que nós vivenciamos assim, e o nosso corpo então começa a falar. Os traumas que nós carregamos da infância, as crenças limitantes que foram colocadas em nós, né? As palavras que marcaram a nossa história, e a gente vai acreditando em tudo aquilo. A gente não vê uma outra expectativa. A gente olha para nós com tudo aquilo que falaram de nós, aquilo que nos instruíram sobre nós e nos apontaram, né? Neste momento, então, a gente começa a pensar: existe uma saída? Todos esses traumas, essas crenças, essas falas, existe uma saída? Então a nossa mente, no inconsciente, ela começa a fazer uma bagunça entre o passado e o presente, o futuro, e nós vamos crescendo dentro de todas essas questões, e aí nós viemos para o futuro. E no futuro, a mulher então carrega as emoções negativas, com as palavras negativas, e isso vai trazendo traumas dentro de nós e bloqueando o nosso futuro para uma prosperidade, para sermos mulheres fortes, sermos mulheres valentes, para podermos trazer, sermos protagonistas da nossa história, né? Trazer a liberdade de ser mulher e ser feliz como mulher, né? Então aqui nós começamos então a carregar dentro de nós nos dias de hoje os medos, né? Os medos que vão nos bloqueando, o medo que vão nos impedindo. Aí nós crescemos dentro de nós com medo de ficar sozinho, com medo de ninguém entender a gente, se a gente se expressar demais, né? Com medo de ser taxada como louca, com medo de ser colocada de lado, né? Porque nós começamos a nos defender diante de tudo aquilo que foi dado como decreto sobre as nossas vidas, né? E o bloqueio do medo, ele aproveita a nossa vida, nosso cognitivo, para poder mostrar para nós o quê? O medo é uma forma de defesa. Nós crescemos isso, é bom ter medo, mas o medo que nos paralisa, esse medo é ruim. Esse medo pode causar em nós o quê? Uma desistência daquilo que é o nosso potencial na nossa vida. Então a gente usa o medo como o quê? Como uma forma de defender o nosso corpo, né? De nos proteger para não sofrer mais, né? E aí nós começamos então a criar determinados mecanismos de defesa, como por exemplo a procrastinação. A gente não tem aquela força de lutar porque sempre vem na nossa lembrança as palavras que foram faladas, né? E aí nós ficamos com medo de ficar sozinho, nós ficamos com medo de lutar, com medo de travar uma batalha, com medo do julgamento dos outros, né? O nosso inconsciente então vai trazendo para nós algumas ações. Por exemplo, a pessoa quando fala: ah, não, eu não quero, eu tô com preguiça, mas porque ela está inconscientemente com medo de algum julgamento, de alguma palavra que vai afetar, que vai ferir o emocional dela, então ela se coloca distante. Por quê? Porque ela quer se proteger das feridas que já existem dentro de nós. Então vem a murmuração, que é uma forma de proteção. Vem a omissão, que também é uma forma de proteção para não enfrentar a dor, né? Existe também aquela questão de eu não vou fazer nada, uma inércia para não sair do lugar, que também é uma forma de nos proteger. Esses bloqueios dentro de nós, ele nos impede de ir muito mais além. A gente só vive e sobrevive dentro da nossa história. Então quando vem algum desafio, quando vem alguma dificuldade, a gente, opa, para aí, não quero, não vou seguir adiante, né? A gente para nesses traumas. Quando a pessoa chega até a terapia emocional, é analisado a raiz de cada uma dessas situações. Por que eu não continuo? Né? Por que eu estou murmurando tanto? Por que eu fico procrastinando? Por que eu tenho toda essa preguiça? Né? A gente vai conversando, vai ouvindo ali essa mulher através da terapia emocional, para que ela possa sair desses traumas, descobrindo por que tudo isso, para chegar até a raiz do problema. Então o medo são sinais e ações de proteção que o nosso inconsciente encontrou para nos defender. Ele está só nos protegendo do medo. Então aqui nós começamos a viver a experiência para trazer a cura das nossas emoções,
através de descobrir a raiz deste medo, né? A raiz dessa emoção. Por que que o nosso inconsciente está protegendo essa menina daquilo que ela sofreu no seu passado, né? E por que que essa menina não conseguiu amadurecer? Ela cresceu como mulher, o seu corpo físico, mas não conseguiu amadurecer as suas emoções. E aí o que acontece? Pelo fato dela não conseguir amadurecer essa emoção, ela não tem a palavra certa, aquela agir diante dos problemas, que ela acha mais fácil se proteger do que tomar uma decisão, lutar. Dentro de nós carregamos uma ação que é própria do ser humano. É questão de lutar ou fugir. O nosso inconsciente, ele trabalha isso dentro de nós. E quando nós vemos uma situação que pode afetar os nossos traumas, as nossas dores emocionais, então dentro de nós, o nosso inconsciente já fica assim: vai fugir ou vai lutar? Vai fugir ou vai lutar? Dentro dessa briga interior, dependendo da gravidade desses traumas, da gravidade daquilo que foi a nossa infância, daquilo que foi os bloqueios emocionais nossos, e diante dos medos que não nos foram ensinados a trabalhar com eles, a lidar com eles, aí nós tomamos as nossas ações. Fugimos por medo ou lutamos também por causa desse mesmo medo para a nossa própria defesa, né? Então até aqui nós ficamos a nossa primeira parte dessa palestra e nós vamos continuar, vamos beber um copo d'água, vamos ao banheiro e daqui a pouco nós continuamos. E eu convido você a continuar aqui para a parte 2 desse encontro, né? Até mais e eu volto para falar mais com você. Vamos então descobrir agora qual é a raiz dos problemas e como ser curado através dessa raiz desses problemas. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.